Do outro lado do horizonte eu posso sentir você. Não consigo tocar, mas te enxergo no meu ser. As lágrimas escorrem de tanta emoção. Pois tua áurea, tua luz é maior que meu coração. Hoje sei que sou um pequeno ser. Aquele grão de areia que poucos conseguiam entender. Mas mesmo pequeno me entrego à tua vontade. Pois nada temo, coberto por suas verdades. A sua bondade me traz perto de ti, Deus. Eu sinto você. Do horizonte eu posso sentir você. Não consigo tocar, mas te enxergo no meu ser. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelho.
Confia, persevera, acolhe o teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia. Alô? Bom dia a todos vocês. Estamos felizes numa manhã onde algumas casas espíritas iniciariam as suas atividades de evangelização infantil e outras atividades também, né, como o grupo da família, como é o caso aqui da nossa casa. Então, surgiu o desejo de nós trazermos o Peterson nesse seminário falando sobre transtornos mentais, porque no início desse ano ele fez um estudo para o grupo de atendimento fraterno. E nós, então, solicitamos ao Peterson fazer esse mesmo seminário adotando as variáveis para a evangelização. E nós abrimos o convite para o terceiro CRE e depois nós divulgamos também para outras casas de outros CREs, e todos que pudessem participar conosco hoje estariam conosco. Nós estamos gravando esse estudo da manhã de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser de muito proveito e será uma fonte de consulta também para todos nós. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristina, trabalhadora aqui da Comunidade Espírita Esperança. Vejo que a gente tem no auditório pessoas que são de outras casas espíritas, muito bem-vindos. Que possamos ter um ano muito produtivo, onde a gente possa compartilhar os seminários, os estudos que forem acontecendo nas casas espíritas, como é o caso de hoje, que a comunidade, então, fez o convite para outras pessoas de outros lugares. E estamos muito felizes. O Peterson, tem gente aqui que está na plateia porque é fã-clube, já conhece o Peterson. Para quem não conhece, o Peterson é psicólogo, é uma pessoa que está sempre disponível no movimento espírita, e sobre isso ele mesmo pode falar, para poder auxiliar as casas espíritas. E nessa demanda específica sobre transtornos, ele trouxe uma demanda que é nossa, aqui da comunidade, mas que também a gente sabe que é uma demanda de outras casas, porque todos nós temos tido presença de pessoas, né, de crianças a adultos com transtornos mentais. Nós sabemos que, na área do atendimento fraterno, igualmente, as pessoas que trabalham com atendimento também têm recebido pessoas com transtornos. Portanto, o leque desse tema ele é muito abrangente dentro da casa espírita, porque até mesmo nas reuniões mediúnicas nós recebemos bastante espíritos com transtornos mentais. Então, todos nós precisamos estudar, precisamos nos aprimorar com relação a esta temática. Então, que a gente tenha uma manhã produtiva. Eu queria convidar todos vocês para a gente fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos buscar uma posição confortável e vamos agradecer ao médico maior do nosso planeta, o nosso mestre e amado Jesus, juntamente da sua equipe servidora, neste caso da Comunidade Espírita Esperança, o Leopoldo Machado e sua equipe de trabalhadores. Agradecemos a oportunidade nesta manhã de estarmos aqui reunidos e te pedimos, Senhor, abençoar cada trabalhador que está aqui colocado, encarnado como desencarnado, cada pessoa
cada espírito que veio se servir deste banquete de luz. E nós queremos, Senhor, pedir neste instante iluminar o Peterson para trazer para todos nós um entendimento maior a respeito dessa temática, para que possamos usar nos nossos atendimentos e na nossa própria vida estes conhecimentos a nosso favor. Dessa forma, Senhor, iniciamos as tarefas desta manhã e pedimos que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Uma coisa também que nós gostaríamos de dizer para aquelas pessoas que estão na nossa casa pela primeira vez, é que no andar superior nós temos água e banheiros, como no espaço lá de trás, tá bom? E se precisarem de alguma coisa, fora isso, nós estamos aqui à disposição de vocês para informar. Então, Peterson, é com você, meu querido, para a gente poder aproveitar bastante essa manhã. A dinâmica será o seguinte, o Peterson vai fazer a exposição, quanto tempo? Uns 50 minutos, 1 hora, e depois da exposição nós vamos abrir para perguntas. Como o número de pessoas não está muito grande, a gente pode usar o microfone, e aí a gente vai parar de fazer a filmagem depois da exposição, para a gente poder ficar mais à vontade aqui para dialogar com o Peterson e a gente não ter essa preocupação da filmagem, tá bom? Quem não gostar de fazer uso do microfone, nós deixamos ali, logo na entrada, no hall da entrada, papel e lápis ou caneta para vocês poderem ficar à vontade da melhor forma aí, tá bom? Então, Peterson. Obrigado mais uma vez. Opa. Vamos que vamos. Bom dia. Com muita satisfação poder compartilhar com vocês essa manhã de estudo de trabalho, trabalhar com temas dentro da minha área de formação, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo tema e principalmente pela atividade com a qual vocês estão envolvidos, e nesse momentinho eu gosto de falar que eu estou envolvido junto com vocês, que é a evangelização, né? Que é essa proposta de uma educação espírita, uma educação moral, e por que não? Porque a consequência é uma educação para a vida. E a nossa proposta de hoje é justamente passar pelo tema do acolhimento, como nós fazemos essa manobra de envolver, aproximar e cuidar daqueles que vêm sobre o nosso cuidado para conhecer essa doutrina maravilhosa. E quando nós pensamos em evangelização, a gente também não pensa somente nas crianças, nos adolescentes, na mocidade, mas na família, que muitas vezes vem com um grande sofrimento e às vezes até deseja uma orientação, um toque. E a gente vai vendo o amontoado de necessidades que vai sendo colocado na nossa listinha ali de tarefas, e quando amontoa demais, a gente cai para trás, né? Então, a nossa proposta hoje também é podermos definir, né, o quanto que é responsabilidade do trabalhador, do evangelizador, e até que ponto não é. E a gente não precisa se exigir tudo, a gente também não precisa se esfacelar. Apesar dessa exposição do nosso trabalho de hoje falar, né, de saúde mental, a gente tem como objetivo passar por 3 dos transtornos globais do desenvolvimento que mais apareceram nas demandas aqui da Comunidade Espírita Esperança. Então, a saber, a gente vai falar sobre o TEA, que é o transtorno de espectro autista, nós vamos falar sobre o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e aí coloca em parênteses a hiperatividade, que às vezes está presente, às vezes não, e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tá? É claro que existem outros, mas como o nosso tempo é limitado, e se a gente estende muito uma exposição, a gente começa a ficar pingando de sono, né? A gente vai trabalhar com essas 3, tá? Mas no momento de perguntas e respostas, se quiserem trazer, né, outras para a gente conversar, a gente bate um papo, tá bem? O nosso roteiro vai passar, então, por essas 3. A gente vai olhar do ponto de vista, sim, da saúde mental, mas o nosso foco não é formar aqui psicopedagogo, o nosso foco aqui não é formar terapeuta, não é formar psicólogo. Então, essa fala, essa exposição, ela é pensada para
nos ajudar com um sentido, com a filosofia do funcionamento de cada um desses transtornos. E quando nós recebermos um indivíduo que padece dessas dificuldades, a gente poder incorporar, a partir desse entendimento, trabalhado para vocês, um pouco da visão, ok? Mas não se sintam cobrados, que a partir desse trabalho, ninguém aqui precisa sair com um certificado, tá? E atendendo e resolvendo questões dessa natureza, tá bom? Vamos acalmar o coração, porque os trabalhos de formação, eles são para aliviar a nossa barra e não trazer mais trabalho para cá. Joia? Então, vamos juntos. Assim que eu aprender a mirar na direção certa. Consegui. Agradecido. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui a agenda em vez de índice, porque o PowerPoint veio com um A de todo tamanho, eu não sabia o que fazer com ele, eu não consegui mudar também. Aí a criatividade me favoreceu, eu vi que alguns trabalhos científicos colocam agenda, não é isso? O pessoal que entende mais, pode mesmo? Então, a nossa agenda é essa aqui. Ó. Conceituar e estudar alguns transtornos mais comuns, abordagens para o acolhimento de indivíduos e seus familiares, e abriremos uma para perguntas e respostas. Então, vamos juntos. O conceito de transtorno, ele ajuda muitíssimo, e a gente vai voltar a ele em alguns momentos da nossa exposição, e é por isso que ele está como primeiro item aqui, a gente entender essa palavra, tá? Esse vespeiro aí, que são os transtornos. Tá? Nos diz, tá, os dicionários comuns, mas também os dicionários acadêmicos, que os transtornos são alterações significativas e persistentes do comportamento. O que significa isso? Essa partezinha já é importante. É uma alteração significativa. Então, é uma alteração que a gente nota, é uma mudança do comportamento que impacta no funcionamento do indivíduo. Tá? Então, precisa ter assim, uma certa densidade, precisa estar presente essa alteração. Não é um dia que, por exemplo, a gente esquece as chaves do trabalho em casa, ou a gente esquece uma coisa ou outra e fala, nossa, eu estou com problema de memória. E na nossa cultura a gente está fazendo isso. Acontece um período do mês, um período do ano que a gente está esquecendo muito, a gente já procura um tratamento, um medicamento para resolver o problema de memória. E aí, quando o profissional que está nos acolhendo pergunta, mas me fala um pouco da sua rotina. Nossa, está muito estressante. Como é que você está dormindo? Estou dormindo mal. Eu estou com muito problema. Aí o profissional, quando bem iluminado, vai dizer, olha, você não tem nenhum transtorno de memória. A questão é a fadiga e o excesso tira a memória de qualquer um. Percebe? Então, aqui a gente está falando de alterações significativas e persistentes. Também é um termo muito necessário. Persistentes dura por muito tempo. Está presente numa faixa de tempo extensa. Então, não é uma pessoa que está triste durante um dia ou uma semana que está em depressão. É necessário que haja uma extensão, tá, da situação, do comportamento. Da cognição. Cognição, gente, está relacionada com memória, atenção, lógica, encadeamento de ideias. É o que a gente costuma muito entender como inteligência, intelectualidade. Ok? É a capacidade de encadear ideias, de focar em algo, de reter memória. Tá? E do emocional, de modo a causar sofrimento, perdas funcionais nas grandes áreas da vida. Quais são as grandes áreas da vida para esses critérios aqui? Socialização. Socialização vai além da comunicação, por isso que é um item separado. Socialização é o desejo de fazer parte, é o movimento de estar perto, é o movimento de perceber que existe o outro, envolve um pouco de empatia, de vontade de estar junto, de participação, de aprender as habilidades sociais. Então, socialização é um universo à parte, um universo em si. Tá? Então, socialização, a comunicação, aí a gente já está falando de uma habilidade dentro da socialização, que é a habilidade de se comunicar, de expressar principalmente as necessidades.
o que eu preciso, o que eu quero, qual é a minha vontade nessa brincadeira, qual é o meu objetivo no trabalho. A comunicação é colocar para fora as necessidades e dar conta de compreender as necessidades do outro. E a solução de problemas, que acho que essa última parte é autoexplicativa, resolver problemas das mais variadas formas. Então, um transtorno é o quê? É uma alteração significativa e persistente do comportamento nas áreas da cognição, do emocional, tá? Que atrapalham o nosso funcionamento nas principais áreas da vida. Tudo bem? Ok, nós vamos voltar a esse conceito algumas vezes, ok? E aí, adiante, estão aqui os nossos objetos de estudo, onde, para nós enveredarmos aí, eu respeito muito o meu tempo e também respeito muito o tempo de vocês. Apesar de que volta e meia eu avanço uns 5, 10 minutinhos nas exposições que eu faço, tá? Vocês me desculpem por isso. Mas respeito muito o nosso tempo. E é por isso que a nossa proposta aqui não é pegar listas do que é, como identificar. A gente vai trabalhar hoje um aspecto filosófico desses transtornos. Porque a filosofia ela é o berço da ciência. A compreensão filosófica é a compreensão de como um fenômeno ele funciona, como ele atravessa o nosso dia a dia, como ele atravessa a nossa forma de ver o mundo. Tanto que, quando a gente vai lá para a academia ver os diferentes graus de formação, o indivíduo se gradua, pega ali um bacharel, depois o indivíduo faz um mestrado, ok? Se quiser continuar na área acadêmica, faz um mestrado, depois um doutorado, e aí tem e o pós-doutorado, e tem aquela expressão famosa, PhD. Já ouviram? PhD, fulano é PhD. E a gente fica, porque é muito trabalhoso chegar lá. O PhD, originalmente, ele vem de filósofo. Todo PhD, se a gente fosse pegar apenas a palavra, é uma pessoa formada também como filósofo. Porque, para entender um assunto em profundidade, em essência, a gente usa da filosofia. Até mesmo as ciências físicas e matemáticas, a base delas é filosófica. E aí o aluno vai para a faculdade de exatas falando, finalmente me livrei de estudar texto, de compreender texto, e aí esbarra numa aula de filosofia e fica tiririca da vida. E aí vamos olhar justamente esse aspecto. E vocês vão acompanhar junto comigo. O TEA, ou autismo, tem um tema velado aí, que quando nós vamos mergulhar nos textos da psicopatologia, a gente vai percebendo um elemento em comum em todo e qualquer caso de transtorno do espectro autista. Tá? O que recentemente tem sido algo bem desafiador, encontrar elementos em comum. Porque até 2013 a gente tinha uma classificação para o autismo, uma classificação específica. E haviam outros transtornos que ficavam de fora. De 2013 para cá, eles, com a intenção de simplificar, eles juntaram. Então, botaram dentro da caixinha de autismo outras coisas que não eram. E hoje estamos considerando tudo autismo. Assim, tudo essas coisas que foram inseridas como autismo. E isso, por um lado, facilita, mas tudo tem um efeito colateral, também confunde. Agora, esse tema, a conexão, ela dá conta de abraçar de uma forma muito eficiente o sentido do autismo. Ficou um pouco apagado aqui embaixo, eu vou ler para vocês. Conexão. Conexão é a ligação de uma coisa com outra. União, relação coerente ou nexo. Todo indivíduo que passa por um transtorno de espectro autista tem uma dificuldade em se conectar. E o que é se conectar? Quando cheguei aqui pela manhã e dei bom dia para vocês, e alguns de vocês me deram bom dia, a gente se conectou.
Quando eu olho para vocês, naquele milissegundo que eu passo meu olho pelos olhinhos de vocês, a gente está se conectando. Quando a mensagem que eu envio na forma de linguagem chega até quem ouve e compreende, a gente está conectado. E a conexão é a primeira função que o indivíduo desenvolve na vida. Porque nós nos conectamos na vida encarnada, ok? Mas acredito que na espiritual também não deve ser muito diferente. Tá? Quando nós estamos sendo gerados ali pelo útero materno, a gente está grudadinho por um cordão umbilical. Nós estamos no ritmo do coração ali da mãe. Nós estamos no calor do corpo da mãe. Tudo o que nos é provido para que a gente possa desenvolver as células e o perispírito está lá junto, é através de uma conexão. As próprias obras espíritas, tem, por exemplo, Missionários da Luz, tem um trecho muito legal que explica, dedilha para nós um processo de encarnação. E o processo ali de concepção e conexão do espírito com a carne. E nesse processo é conexão pura. Então, essa conexão, que é se olhar o outro e dar conta de fazer uma ligação, uma união, uma relação de coerência e nexo, é um grande desafio para o indivíduo que passa pelo TEA. Justamente porque é muito comum que sejam indivíduos um tanto refratários. O que é algo refratário? É algo que reflete. Então, quando é um assunto novo, uma proposta nova, conhecer uma pessoa diferente que nunca conheceu, frequentar um espaço que nunca frequentou, costuma haver resistência. Quando é para aceitar uma ideia nova, tem uma resistência muito grande. Para interagir e se conectar com pessoas, é uma resistência muito grande. Para mudar de postura, para lidar com imprevistos, para se conectar com uma situação nova que acabou de pular na frente, é um sofrimento. Então, se a gente entender que quando chega alguém para nós, alegando, apontando, olha, tem um autismo aqui, a gente começar a pensar como é que esse indivíduo faz para chegar perto ou não faz. Como essa pessoa se conecta ou não se conecta. E a gente começa a ver as dificuldades que, às vezes, o evangelizando tem ali na turma, e você vê que não conecta, não entra, não engaja, porque essa é uma dificuldade muito grande. Percebam? Então, tudo que a gente vai estudar sobre transtorno do espectro autismo passa por isso daqui. É por isso que esse entendimento filosófico, olha, não conecta. Ou quando conecta, é com coisas muito específicas. É com coisas do extremo interesse. Mas essa conexão ela é precária. Muito boa em alguns pontos, precária na maioria dos outros. Tá? Muito comum indivíduos com TEA e autismo hoje serem diagnosticados com altas habilidades. Você já deve ter ouvido esses termos. Antes se chamava superdotação, fizeram a gentileza de passar a chamar de altas habilidades. Em breve vão fazer uma gentileza ainda maior de chamar de outra coisa. Tá? Mas as altas habilidades geralmente é isso. Possui uma objetividade muito grande, uma facilidade enorme de entender a essência de algo, de ser muito preciso, mas é o foco. O foco vai numa coisa e o resto é ignorado. Então, é muito comum que alguns indivíduos, aqueles diagnosticados com o autismo grau de suporte 1, tem o grau de suporte 1, 2 e 3, tá bom? Sendo o mais leve, e é onde muitos outros transtornos foram adicionados, não necessariamente o que antes era tido como autismo. O 2 e o 3 aí costumam ser casos mais clássicos, ok? A gente vai passar pelo que são. Mas é muito comum que nas altas habilidades o indivíduo tenha um foco muito grande ali, mas não dê conta de se conectar, de se relacionar. Os problemas giram em torno de problema com os colegas, porque quando é um determinado assunto, entra, conversa e manda ver. Mas aí,
quando os colegas começam a demonstrar que estão desinteressados, que querem mudar de assunto, que querem falar de outra coisa, o indivíduo com desabilidade está tão focado naquilo que quer, que não tolera, que tenta dominar a conversa. Os colegas não gostam. Os colegas ficam emburrados, isso vai gerando um afastamento logo, rapidamente, né? E nós sabemos que nós somos espíritos em evolução, estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina em nós, e se o mal predomina em nós enquanto adultos, não tenho dúvida que nos pequenos o mal predomina também, né? Na forma dos impulsos que a cultura e a educação ainda não deram conta de instalar. Ou seja, jovens conseguem ser muito perversos quando não bem orientados. E até quando orientados, costumam ser muito perversos. Então, rapidamente vira um bullying, vocês imaginem só. Tá? Então, vamos lá. Autismo, até aqui tudo bem? Joia. Autismo, essa palavra, esse termo, vem justamente disso aqui. O topo de uma montanha é um lugar alto. O indivíduo que passa pelo autismo está distante, afastado, longe de todo o resto. É por isso que essa figura ela representa muito bem. É um indivíduo no topo aqui de uma montanha, você imagina que isso aqui é muito alto, tá bom? Então, é o autismo, está alto, está distante. Não está alto porque é melhor, mais inteligente, mais evoluído moralmente. Está alto porque está distante. Tá? Poderia ser muito bem um deserto aqui, distante de todos os outros aglomerados. Tá? É daí que vem o termo. Tá bem? Então, percebem como que é um estudo mais filosófico? A gente vai entrar um pouquinho aqui em questão prática, mas é só esse slide também. Tá? Conceitos diagnósticos até 2013, os prejuízos, esse que eu comentei. Então, vamos lá. Os principais prejuízos no transtorno de espectro autista são a comunicação, a capacidade de expressão, a socialização, que é o desejo e disposição para interagir, a cognição, o raciocínio, a atenção, concentração e memória, e comportamentos estereotipados e repetitivos. Até 2013, isso aqui era a principal definição de autismo e era o que os profissionais utilizavam para identificar. Ok? Ainda é válido, por isso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, a gente começa a entender por aqui. A comunicação era prejudicada, a socialização também, a cognição, e aí a gente via, sim, dificuldades de raciocínio, dificuldades de colocar uma ideia depois da outra, dificuldades intelectuais. Tá bem? E havia o comportamento estereotipados, geralmente movimentos repetitivos, uma tendência a repetir movimentos circulares, a ficar durante horas, assim, principalmente quando tenso, irritado, cansado, tá, incomodado, né, movimentos repetitivos. Outro movimento muito comum é o balançar de coluna. Mas, recentemente, se vem entendendo que o balançar de coluna é uma tentativa de reproduzir uma sensação de equilíbrio. Então, nesse balançar, se faz um eixo, e o indivíduo que está ali se balançando está tentando construir com o corpo uma sensação de equilíbrio, que estático não encontra, mas no movimento encontra. Então, antes a gente fazia o quê? Via o movimento e a gente queria dar uma medicação bem forte, né, para cessar o movimento. Hoje já não. O tratamento medicamentoso ele não foca tanto em cortar os movimentos. Ele foca apenas em deixar algo menos sofrido. Percebem? Porque entende-se que o movimento ele tem um significado. A gente foi amadurecendo ao longo dos anos. Vocês imaginem que em 2000 não se falava de autismo. Só nos ciclos, né, as pessoas nas grandes metrópoles, né, os profissionais de ponta, mas em 2000 não se falava disso. Em 2013 se falava pouco. E nessa época tinha um outro transtorno que hoje está englobado no TEA, que vale a pena comentar, que é a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger hoje está embutida no nível 1 de suporte, ok? Mas a síndrome de Asperger ela só pegava os 2 primeiros. E aí, quando a pessoa falava, não, mas a minha criança, o meu jovem, ou eu mesmo, tem uma intelectualidade muito boa, tem um raciocínio ótimo, é afiado. O problema é a socialização e a comunicação. A gente entendia como síndrome de Asperger. Hoje está embutido no grau nível 1. Mas, junto com o grau nível 1, também tem indivíduos que têm os 4, só que em menor grau. Consegue entender a confusão? Né? Desse tamanho.
Tá? Então, isso aqui é válido para hoje e é o que nos ajuda a identificar. Né? Hoje em dia se mantém os critérios, ok? Com ampla inclusão, o que anteriormente se considerava comportamentos compulsivos, embotamento afetivo, introspecção, fobia social, timidez. Tudo isso passou a fazer parte do TEA. Para vocês terem uma noção como que essa ciência de diagnosticar, de dar nome, né, aos bois, ela muda, há uma penca de anos atrás, uns 30, 40 talvez, timidez era um transtorno mental. Sabiam dessa? Antigamente, uma pessoa tímida era vista como doente mental. Que doideira, né? Hoje a gente já inseriu na normalidade. Não, tudo bem pessoas serem tímidas, não há problema algum. E aí cortaram, não faz mais parte. Tá? Muito antigamente ainda, indivíduos que estavam submetidos a regimes de escravidão, e por algum acaso, isso nos Estados Unidos, tá bem? Indivíduos que estavam submetidos a regimes de abuso e escravidão e se rebelavam para fugir, eram diagnosticados com estreptopamênia, a doença do escravo fujão. Eram doentes mentais, porque não entendiam a realidade e a condição deles e queriam buscar outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nome, com rótulo, tá? Com o que a gente considera patológico, porque, em verdade, são tudo aquilo que a gente chama de doença mental é um extremos, ou pela falta ou pelo excesso, de comportamentos humanos. E se são comportamentos humanos, é da natureza. Mas quando está exagerado, a gente chama de doença, a gente chama de transtorno, a gente chama de síndrome. Tá? Então, precisamos ser muito cautelosos, tá bem? Porque de tempo em tempo as coisas mudam. E a gente fica assim, com cara de tacho. Tá? Então, antigamente, todas essas questões, agora, todas essas questões também entram no entendimento do que é autismo. Tá? O indivíduo introspectivo, fobia social, muito comum. Tá? Profissionais confundirem uma pessoa com fobia social com uma pessoa com TEA. Muito comum. Tá? Embotamento afetivo. Embotamento é quando uma coisa está para dentro. Sabe? São pessoas que estão tão para dentro de si mesmas que não manifestam interesses, vontades. E aí não é um quadro necessariamente não deveria ser necessariamente um quadro de TEA. É um quadro que, com terapia, treino de faculdades e habilidades, desabrocha, desembota. Curou. Mas não curou, porque não era TEA. O TEA em si não tem cura. Tem uma boa adaptação, um bom desenvolvimento. Dá para ter uma vida boa se relacionando, trabalhando, sendo útil na sociedade. Tá? Claro, quanto mais severo é o grau, menor, tá? essa realidade. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente vai, né, lidar com o indivíduo, tá, que possui o autismo, e aí repara, a sugestão é a gente evitar e falar, eu conheço um autista, né, tem um autista na minha turma, que a gente passa a resumir a pessoa pela doença. Então, é uma recomendação legal, é um treino para a gente ficar se policiando, não para falar bonito, nem para passar vergonha, porque, como todo mundo fala, ninguém vai achar estranho. Mas é um movimento muito legal da gente fazer. Tem um aluno, tem um ser humano, tem uma menininha, tem um adolescente, tem um jovem adulto, que possui, que passa pelo autismo, que possui o TEA. Porque eu não estou resumindo a pessoa aquilo. Eu estou dando oportunidade do ser humano ser outras coisas. E essa abordagem, ela é acolhimento. Percebe? A gente chegar além da questão, além do transtorno. Tanto que tem um nome que é referência na área, inclusive, essa semana está tendo um treinamento muito legal, que tem um nome muito importante na área de saúde mental, que é Galgala Rondo. E nesse final de semana está tendo em São Paulo um seminário fantástico. Tem até uma colega nossa aqui da comunidade que está lá aprendendo para vir aqui nos contar depois, tá? Sobre doenças mentais. E nesse seminário, o Galgala Rondo e outros pesquisadores,
né, estão contribuindo com a visão de que cada indivíduo manifesta o autismo à sua maneira. Então, a gente não pega isso aqui e sai, né, a pessoa é isso, a pessoa é isso aqui. A gente muda a ordem dos fatores. Em vez de começar, eu leio tudo, eu sei o que é autismo, quando eu encontro alguém com autismo, eu vou saber o que eu espero. A gente está fazendo o caminho oposto, né? Como que essa pessoa manifesta o transtorno? Porque vai manifestar do jeito dela, do jeito dele, de uma forma bem particular. E se a gente sair, né, profissional de diagnóstico, né, como é o meu caso, sai por aí só procurando sinais para dar um rótulo, a gente, às vezes, come gato por lebre. Porque cada um vai manifestar o transtorno de uma forma muito particular. Porque nós somos indivíduos únicos. Percebe? Então, isso aqui é desenvolvimento de ponta, tá? Que eu estou compartilhando com vocês. Está acontecendo lá em São Paulo. Okay? Então, quando nos procuram, quando chega, né, uma criança, um evangelizando, né, portador do TEA, vocês imaginem que chega também uma família. E isso é verdade para todos os transtornos globais, de que a família está passando por um sofrimento que é próprio. Uma desorientação, uma falta de conhecimento, quando não um sentimento de culpa, porque de alguma forma sentem-se responsáveis pela criança ter as dificuldades que tem, pelo adolescente, jovem adulto, né, familiar, ter a dificuldade que tem. Então, a gente está recebendo sofrimento. E é esse sofrimento que é elemento de trabalho da doutrina espírita, onde nós vamos atuar, não é desenvolvendo, né, habilidades escolares, não é ensinando a ler, não é ensinando a domar, né, os próprios impulsos, porque se a gente entra nessa, a gente, né, perde muita vitalidade, tá? É muito cansativo. O nosso trabalho é com o sofrimento, é com receber, quando possível, essa criança, ficar atento às possibilidades de ajudá-la a se conectar. Se numa aula, se numa experiência, você, né, houve oportunidade do evangelizando se conectar por 2 minutos, já fica satisfeito. Já sai assim, teve um momentinho que eu vi conectado, que eu vi conectada, que interagiu. Yes! Porque a dificuldade é a conexão. Então, se está conectando, o trabalho está sendo espetacularmente bem feito. Percebe? E aí, a gente vai para um fluxograma que eu fiz à mão, tá? Porque eu tentei fazer nos programas que eu tinha, não tive muito êxito. Tá? Falta de habilidade mesmo. Aí eu fiz à mão para nos ajudar a pensar até onde vai a nossa responsabilidade quando a gente recebe uma criança com transtornos globais de desenvolvimento. Tá bom? Alguns podem até me bater por apresentar isso aqui. Mas, enquanto profissional, enquanto ser humano e espírito, eu acredito muito nisso. Então, eu vou. Vejam só. Recebi alguém, pode até ser um atendimento fraterno, um indivíduo com um transtorno global. Isso aqui eu botei para todos, tá bom? Então, vou falar de uma forma mais genérica. Tá? É maior de idade? Não é. É menor de idade. E aí a gente vai tratar com os responsáveis. Encontrei dificuldade em lidar, encontrei dificuldade em inserir esse evangelizando, esse jovem, no contexto da turma. Está sendo difícil favorecê-lo em participar, está sendo difícil a aula fluir, porque é um indivíduo que não colabora, que está ali, está cá, né, que, por ter dificuldade em se conectar, exige um nível de atenção de todo tamanho, que prejudica o andamento do trabalho. Tá? A gente vai se perguntar, é maior de idade? Não é. Então, vamos tratar com o responsável. Olha, está muito difícil, né, a participação dele por conta disso, disso e disso. Como é que vocês costumam lidar com isso?
E aí tratar com os responsáveis, né? Não há responsável, o responsável é um indivíduo ausente, tá bom? A gente encaminha para outro serviço. Porque, vejam só, imaginem vocês dentro de uma sala com um indivíduo com um transtorno de espectro autista que não dá conta de participar e, por consequência, atrapalha, exige muita atenção, fica inviável fazer o trabalho, a gente está se descabelando, né? A gente procura o responsável, né? O responsável deu uma boa solução? Sim, ótimo, né? Missão cumprida. O responsável não deu uma boa solução? Encaminha para outro serviço. Ah, Peterson, que outro serviço? A rede pública de ensino, por lei, é obrigada a oferecer esse apoio. Ah, Peterson, mas a gente sabe que nem sempre oferece, que é muito difícil. Pois é, mas nós precisamos tomar muito cuidado quando nós, enquanto trabalhadores espíritas, nos exigimos sermos super-heróis. Nos exigimos colocar uma capa para coisa que a família não está dando conta e os profissionais estão pelejando para dar. Tá? Então, se está sendo inviável o acolhimento desse indivíduo no coletivo, com a equipe que tem, com a quantidade de trabalhadores que tem, procura os responsáveis e, se não resolver, encaminha. Olha, infelizmente, nós não temos estrutura para oferecer um bom serviço, um bom acolhimento para a tua criança, né? Nós não temos essa estrutura e, por conta disso, nós preferimos, né, não receber para não gerar sofrimento para ele ou ela dentro da turma. É uma atitude responsável. Porque vocês imaginem, é uma criança que inviabiliza a produção do estudo, vai deixar o evangelizador irritado, vai deixar os coleguinhas irritados, vai estressar a turma e a probabilidade de fadigar, de trabalhador evadir, de trabalhador adoecer, do conteúdo programático não ser entregue, cresce cada vez mais. Percebe? Então, um coração aberto, sim, mas porque a gente dá conta de fazer. Ok? Né? No outro lado, né, é maior de idade? Sim, é maior de idade. Dá para se comunicar normalmente? É possível comunicar com esse indivíduo? Esse indivíduo tem condição de entender o que é comunicado? Sim, consegue entender. Aceita e segue as orientações e tratamentos oferecidos? Sim, missão cumprida. Aceita as orientações oferecidas? Não. Conversa, mas não é colaborativo. Tratar com o responsável. Ah, não tem. Encaminha. Tá? A gente não precisa dar nó em pingo d'água. Ok? Não se exijam isso. Tratar qualquer indivíduo com transtornos globais de desenvolvimento, quanto maior for o grau, é um trabalho muito delicado, onde se a gente insiste em algo que não está dando certo, a gente corre o risco de agravar. Tá bem? Então, vamos trabalhar na extensão das nossas possibilidades. Assim como fez o bom samaritano na parábola que o Cristo nos traz. O bom samaritano, já ouviram essa parábola? Encontra no meio da estrada um indivíduo muito ferido. E, quando o encontra, o coloca sobre seu, né, burrico, jumento, dependendo da versão, tá bom? Mas colocou sobre o burrico porque era o animal que tinha ali. Se não tivesse o burrico, ia avaliar se a coluna aguentava botar nos ombros. Se não aguentasse, ia ficar ali mesmo. Tá? Passou o que nas feridas? Geralmente, nas versões, passou azeite. Por que passou azeite nas feridas? Porque era o melhor produto para passar em feridas? Não, porque era o que tinha. Era o que tinha. E aí passou. E levou para onde? Para um hospital? Não, porque um hospital provavelmente seria muito longe, quiçá nem existisse na região. Levou para uma estalagem, porque era o que era possível. E também não era possível ficar e cuidar ele mesmo. Então, ele pagou para o dono da estalagem, e pagou porque tinha dinheiro para fazer isso. Vocês estão vendo que, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano é aquele que usa as ferramentas que tem para favorecer. E não aquele que, por milagre, tira recursos inexistentes e cura. Ah, este é o Cristo. E, apesar dele ter nos encorajado a buscar a perfeição, Cristo nós ainda não somos. Tá? E não sejamos presunçosos a ponto de querer ser. Tá? Então, vamos dentro das nossas possibilidades. Tudo bem? Ok. Esse
fluxograma vai aparecer em outros slides, aí nos próximos eu já passo rapidinho, que a gente já teve a oportunidade de trabalhá-lo. Tá? Agora, o famoso TDA, transtorno de déficit de atenção. Tá? Respirem fundo, assentem aquilo que a gente trabalhou até aqui, né? E vamos nós. O TDA, em crianças ou adultos. O tema, a filosofia ali, que embasa a nossa compreensão atual sobre o TDA, é ritmo e integração. A organização de movimentos, sons ou eventos no tempo. Do grego, ritmo, fluir, ou movimento medido. A grande dificuldade do TDA é se envolver com ritmo no passar do tempo, na linha do tempo, organizando as necessidades, organizando as dificuldades, organizando a rotina, botar uma ideia depois da outra, fazer um encadeamento. É a grande dificuldade do TDA. Então, independente do grau ou da variação, entrar no ritmo e na integração do que está sendo feito é uma dificuldade. Porque geralmente está aqui, mas está lá. Está no presente, mas está no passado, mas está no futuro. Né? E está fora de ritmo. Okay? Muito comum em casos de TDA que não só a criança esteja fora de ritmo, mas a família também. Então, maravilhoso a proposta que a comunidade traz aqui, tá? Que é um trabalho para os evangelizandos lá atrás e para a família aqui. O trabalho que Tati Lutz faz é um trabalho maravilhoso e recomendado que seja feito. Porque a família também costuma estar em distonia. Tá? Muito comum. Então, a gente vai pensar em planejamento reencarnatório e a gente vai vendo que, ou por afinidade, a distonia de um aglutinou com a distonia do outro e compuseram família, ou por merecimento, um indivíduo com TDA encarna numa família de pessoas organizadas, com ritmo, integração, com disciplina, que vão tentar favorecer a desarmonia daquele espírito que está ali desorganizado. Okay? TDA, assim como o TEA, assim como o TOD, tem componentes orgânicos, principalmente TEA e o TDA, aqui na minha fala em específico, tem componentes orgânicos, é do corpo. Okay? São formações diferentes que ocorrem no cérebro durante o desenvolvimento celular dos tecidos. É físico. Tá bem? Motivo pelo qual a gente, ao acolher os pais, a gente geralmente vê pais que se sentem muito cansados, muito culpados, muito julgados e acusados por quem vive em volta de não darem uma boa educação, de não darem conta. Então, quando vocês recebem para uma mãe, um pai, uma tia, uma avó, para trazer uma criança, provavelmente essa pessoa está muito cansada, muito exausta. E o trabalho de acolhimento, a maneira de cada um, ele é muito precioso. Tá bem? E aí, avançando um pouquinho. TDA ou TDAH? O TDA é o transtorno de déficit de atenção, que pega o quê? Atenção, concentração e memória. Tá? E aí a gente volta lá no conceito de transtorno, precisa ser persistente e precisa ser significativo. Então, não é porque eu tenho problemas de atenção, concentração e memória que eu tenho TDA. Precisa ser persistente e ter uma certa intensidade. Tá? Eu sou TDA desde quando eu comecei a trabalhar. Olha, o meu TDA apareceu quando eu tinha 20 anos. Geralmente, como a gente entende que é uma condição orgânica, sempre está ali. Sempre esteve ali. Ok? Então, não é um momento da vida que desperta. Pode ser um momento da vida que faz evidenciar. As dificuldades sempre houveram e o momento de vida, o trabalho, o estresse, evidencia. Aí sim, faz todo sentido.
tá bom? Mas a gente está numa onda de gente mergulhando aí nessa caixinha, né? Porque aí de alguma forma encontra uma possibilidade de se reconhecer, de fazer parte de um grupo, de se identificar com uma coletividade, e de alguma forma isso traz um conforto, tá? Mas o TDA e o TDAH, tá, são condições, são transtornos que é visível conversando com a pessoa, porque o foco não vai estar, né, na hora de trabalhar, mas na hora de ver série vai dar conta, né? Geralmente o TDA vai ver um programa longo, um encadeamento longo de ideias e vai se perder na metade. Ler livro deveria ser uma tortura. Ler um livro. Ver um filme longo deveria ser uma tortura. Por quê? Porque não dá conta, né? E aí a gente vai entendendo que são déficits nessas áreas, e a hiperatividade, que é o famoso H que vem no final, é uma característica que pode ou não estar presente. Tá? E é percebida por comportamento impulsivo, não pensado, impaciência, baixa tolerância à frustração, urgência em relação às próprias necessidades. Então, se a gente pegar uma criança com um TDA e logo do lado uma com TDAH, nossa, são indivíduos completamente diferentes. Um está sentado na dele, fazendo alguma coisa, disperso também, mas na dele. O outro está aqui, mas está lá, virando cambalhota, já derrubou o vaso. E está um furacãozinho. Tá? Mas é porque o H está envolvido, né? A hiperatividade. Muito comum o TDA passar despercebido. Muito comum. Vai ser identificado onde? Nas escolas. Que hoje as equipes pedagógicas, os professores, estão com um recurso, com conhecimento, com treinamento, para perceber quando que a dificuldade do aluno é por manha, ou quando a dificuldade do aluno é por má fundamentação, ou quando a dificuldade do aluno é por conta de uma alteração. Ok? Geralmente, isso aqui é descoberto mesmo na escola, quando não tem o H. Quando tem o H é mais fácil, e, infelizmente, né, porque incomoda, é mais problemático, sim. Ok? E aí a gente vai mais um pouquinho. TDA. De modo a abordagem. A gente lembra lá do conceito de transtorno, tá? Que tem assim no final, de modo a causar sofrimento e perdas funcionais nas áreas da vida. Essa é a parte do conceito que mais nos interessa no TDA. Isso porque o lado da criança, quando o TDA é em criança, geralmente o que nós encontramos, eu fiz essa tabelinha aqui para vocês, geralmente são dificuldades escolares, os pais não sentem alterações no ritmo de casa. Há casos onde o comportamento da criança gera conflitos com a família, com os amigos. Ok? Os níveis de exigência de fora da família e da própria família costumam ser os maiores produtores do sofrimento. Tá? E os pais se sentem impotentes e se culpam, reagindo nos extremos. E a criança aprende a fazer o mesmo. Tá bom? Geralmente, em caso de TDA em criança, é isso aqui que a gente encontra. Quando é em adulto, é um pouco diferente, mas com a mesma natureza. Tá? Insatisfação consigo mesmo, e ou com a realidade em que se encontra, vida profissional, vida afetiva, rendimento, produtividade. Os educadores, enquanto jovem, só enxergavam o rendimento, logo esses indivíduos cresceram sem olhar para si e para suas próprias necessidades, tendem a negligenciá-las. Tá? Pressões e exigências do ambiente agravam o conflito interno, gerando mais sofrimento. Então, mais uma vez, quando nós vamos acolher um transtorno dessa natureza, é o sofrimento o nosso objeto de trabalho. Tá? É estudar o quanto que é possível participar, o evangelizando com TDA, daquilo que está acontecendo. Ver o ritmo da produção, ver o ritmo em que encaixa na turma. De repente, numa atividade lúdica que envolve mexer o corpo e tal, tira de letra. Vai e participa. Agora, quando é para absorver conteúdo, com uma leitura ou quietinho em sala de aula, não funciona muito bem. E aí a equipe de evangelização vai precisar estudar se a dificuldade dessa criança
é possível de ser acolhida ali. Né? Se é um nível de agitação onde o evangelizador se sente confortável para administrar. Então, nas reuniões de feedback, isso é muito importante. E aí, equipe, como é que está sendo? A gente tem aqui registro que entrou, né, uma criança com esse transtorno global, que os pais trouxeram por conta disso, ou também por conta disso. Como é que está sendo na turma? E aí poder trocar feedback, tá? Para esse sofrimento que a família e o evangelizando, ou aquele que chega no atendimento fraterno está trazendo, não nos contaminar. Tá bom? Porque na área da saúde mental, a gente lida com doenças mentais. E doenças mentais pegam. Não no sentido literal, tá? Mas o sofrimento de quem está padecendo, se a gente não está bem seguro no nosso papel e bem consciente de até onde a gente deve ir, a gente abraça sem luva, a gente aproxima sem proteção, a gente se contamina. Então, o sofrimento do outro passa a ser o nosso, o estresse do outro passa a ser o nosso, a confusão do outro se torna a nossa confusão. E aí a gente vai precisar trazer o trabalhador para ser trabalhado. Okay? O que não há nenhum problema nisso. Que bom que tem essa possibilidade. Mas os maiores investimentos da saúde pública hoje são em... esqueci o nome da palavra, prevenção. Métodos preventivos. Então, aqui a gente também trabalha com método preventivo, que é não a sobrecarga. Tá bem? E aí, a abordagem. Com criança, seguir aquele infográfico que a gente trabalhou. Com adulto, apresentar a doutrina como nosso consolador e direcionar para serviços que favoreçam o autodescobrimento. Isso porque o adulto costuma ter uma autocrítica, uma autoexigência, uma opinião sobre si muito ruim. Um senso de incapacidade, de incompetência, de improdutividade, um chicote de todo tamanho que usa para agredir a si mesmo. Por esses motivos aqui. Tá? Então, quando a gente acolhe o adulto, o jovem adulto que chega, tá? A gente vai direcionando para a doutrina no aspecto de consolador, de autoconhecimento, de se aproximar da figura de um Deus bondoso, de um Cristo, e aí ajudar essa pessoa a se relacionar com a própria religiosidade e se relacionar melhor consigo mesmo. Ok? Mas não podemos proceder com as crianças como procedemos com os adultos, né? Direcionando para a doutrina? Sim. A gente direciona também. E a evangelização faz um trabalho fenomenal. Tá bom? Mas não esqueçam que o infográfico ele ajuda. Ok? Então, não da mesma forma, de uma forma adaptada. Há também uma obra muito legal para quem, de alguma forma, ou na experiência própria, ou na experiência com alguém próximo, que tem um interesse particular nesse tema. Esse livro aqui é muito legal, do Thomas Phelan, porque é um livro que ele separa 3 tópicos, e o livro é dividido nessas 3 partes, onde primeiro ele fala sobre o TDA e o TDAH, definindo o que é, explicando. Na segunda parte, ele fala para os pais e educadores de crianças com TDA e TDAH, e na terceira parte, para o adulto com TDA e TDAH. Então, ele conversa com o leitor, e é uma obra muito bacana. Tá bom? Ele comenta tópicos como o adulto em miniatura, que eu vou passar para vocês, e é muito legal. Tá? Ele propõe uma filosofia da gente trabalhar com nós mesmos, sem culpa, pegando leve com a gente e nos conectando com o que pode ser feito, nos conectando com o próximo passo, não com o peso da culpa. Tá? E convida os responsáveis, e agora já não somos nós, enquanto evangelizadores, enquanto trabalhadores, os responsáveis legais mesmo, são os pais, convida os pais a se verem, os pais ou responsáveis legais, se verem como domadores de feras, supostos a desenvolver competências,
supostos a desenvolver disciplina, numa esfera que, se o professor na escola, o evangelizador aqui faz, leva a processo. Tá? Então, os domadores de feras para a fila precisam ser os responsáveis legais. Tá bom? O mito do adulto em miniatura, eu acho algo muito legal da gente trazer. Eu não sei, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Está curto, né? Eu vou passar rapidinho por ele. Observem só. O mito do adulto... Oi? Tudo bem. Ok. O mito do adulto em miniatura é um mito que é muito comum na nossa cultura, de que a criança é um adulto, só que pequenininho. E aí, onde que isso implica? Tá? Um adulto que está, por exemplo, falando alto na biblioteca, a gente chega do lado do adulto, põe a mão no ombro dele e fala, camarada, você está numa biblioteca. Aqui é um lugar onde a gente fala baixo, para não atrapalhar a leitura e os estudos de quem está aqui. E aí, considerando que é um adulto, o adulto vai falar, você me desculpa, de fato, eu deveria estar fazendo silêncio. Ok? E isso é um adulto, porque o que o adulto tem, ou é suposto a ter? Bom senso. E aí, qual que é o problema do mito do adulto em miniatura? Quando a gente olha a criança como um adulto, só que pequenininho, o que a gente vai esperar da criança? Bom senso. E ela tem? Façam assim. Não. Tá? Os adolescentes estão desenvolvendo nas primeiras sílabas. Ok? Nas primeiras sílabas. Tá? E muitos de nós estamos na do meio ali. Tá? Então, qual que é o problema? O Phelan ele conta até uma pequena história, né, onde a gente pega, né, vamos pegar hipoteticamente uma família que tem, né, um irmãozinho mais velho, de uns 8, 9 anos, e um irmãozinho menor, de uns 3, 4. Um irmão mais velho e um irmão menor. E aí, nessa família hipotética, a mãe chega ali na sala, ouve o choro do menor, vai ver o que está acontecendo e vê que o maior deu-lhe uma bufetada. Né? Aí vira e fala, meu filho, não bate no teu irmão, olha o seu tamanho, você é muito mais forte que ele. Né? Não faz isso não, porque é errado. Tá bom? Não quero que você bata no teu irmão. Aí o maior fala, não, tá bom, não vou bater mais. Aí, então tá certo. Aí a mãe vai fazer alguma coisa. Dá-lhe 5 minutos, pá! Ué! Vai lá na sala e o irmão cacetou o menor de novo. Aí vai, filho, olha aqui. Aí abaixa, né, segue aqueles métodos de abaixar no mesmo nível da criança, faz tudo certinho. Filho, deixa a mamãe conversar com você. Você quer que teu irmão cresça deixando de gostar de você? Você quer que ele cresça com raiva de você? Não, mãe, eu não quero não. Pois se você continuar batendo, seu irmão não vai mais querer saber de você. Você vai ficar sozinho. Aí abre a boca, eu não quero ficar sozinho. Pois você promete que daqui em diante você não bate mais no teu irmão? Eu prometo, eu nunca mais vou bater. Então tá bom. Nossa, eu eduquei essa alma. Meu papel de mãe já está metade cumprido. Aí levanta e vai fazer alguma coisa. Dá meia hora, 2 horas, no fim do dia, pá! E aí chega, como já é a terceira vez, essa mãe já chega com os nervos à flor da pele, se perguntando o que eu preciso fazer para ele entender. Que é geralmente na terceira, na quarta ou na quinta vez que os educadores se convencem que não tem nada melhor para fazer do que dar-lhe umas palmadas, visto que toda boa orientação não foi eficaz. Tá? E aí esse ciclo ele se repete, dia após dia, semana após semana. Eu converso, eu dou um banho de sabedoria e de bom senso, entra por aqui, sai por aqui. Fica bom nos primeiros 15 dias, depois volta a mesma ladainha. E eu vou me irritando, me frustrando e apelando para a violência com grito, com ameaça, com suborno, coerção, cada vez com mais frequência. E esse é um ciclo vicioso do adulto em miniatura. Como que a gente quebra esse ciclo? Quando a gente passa a assumir que a criança e o adolescente, para algumas coisas, o adolescente não tem bom senso. E para a grande maioria das coisas, a criança não tem.
Então, como que eu trabalho com criança que não tem bom senso? Eu ensino e eu mostro que, para as condutas inadequadas, existem consequências. E aí as consequências são produto da criatividade do educador. Ok? Por exemplo, o Thomas Phelan ele sugere que uma boa consequência para um mau comportamento genérico é ficar 1 minuto para cada ano de vida cerceado no quarto, né, no ambiente, isolado da casa. Olha, você não está tendo condição de se comportar na convivência, então você vai ficar privado dela por tantos minutos. Mas também diz que são boas as consequências proporcionais. Então, por exemplo, pediu-se para que arrumasse os brinquedos. Os brinquedos ficaram uma zona. Pediu-se algumas vezes, não se fez, não se arrumou os brinquedos. Pega os brinquedos, guarda num lugar alto e só entrega no fim do dia. Só entrega no dia seguinte. Por quê? Não soube usar os brinquedos, vai ficar sem. Tá? Lembrando que criança não tem bom senso e também não tem muita noção de passagem de tempo. Muito mais eficiente, muito mais eficaz. Uma consequência que dure 15 minutos, 1 hora, um dia, que a memória da criança consegue ligar o que ela está passando com a besteira que fez. Agora, quando a gente dá castigo 1 semana sem computador, no 2º dia já nem lembra porque está sem computador. 1 mês sem celular, no 3º dia já nem sabe, e nem você. É por isso que quando a criança faz uma manhinha, você entrega. Tá? Então, o caminho é uma curta duração, porque vai impactar. Tá? Outra coisa que atrapalha é quando a criança, você vai ficar de castigo no seu quarto. Ótimo, eu queria ficar aqui mesmo. Aí a gente, nossa, eu falhei. Porque eu aprendi que castigo, consequência, tem que gerar sofrimento. Ele tem que estar triste com a consequência. Não. Consequência é consequência. Se está gostando de ficar no quarto, ótimo. Mas não poderia estar na sala. Se por algum momento tiver vontade de ir na sala e ligar a TV, não vai poder, porque está de castigo. Então, aproveita bem esse quarto, porque é aí que você vai ficar. Percebe? Então, não se preocupem em fazer o infrator sofrer. Vamos largar os impulsos inferiores. Ok? Consequência é consequência. Tá? É uma obra muito legal, eu realmente recomendo. Tá? Tudo bem avançarmos para a nossa terceira e última etapa da exposição? Ok. Recentemente, eu não programei isso durante a minha formação profissional, mas tenho recebido bastante, né, no consultório casos de transtorno do espectro autista, casos de autismo, casos de TDA, casos de TOD, geralmente indicados por famílias que foram atendidas e conversaram com conhecidos. Então, está me espantado como que, de alguma forma, a vida está me direcionando para essa direção. Tá? E todos esses transtornos, eles são dificuldades que podem, sim, ser agravados pelo ambiente do lar, que podem, sim, e são agravados pela forma como o indivíduo se vê, pela forma como os educadores entendem a situação. Tá? Então, nunca é uma coisa isolada. Tá? Sempre há agravantes e atenuantes. E é aí que a doutrina ela entra. É aí que o nosso papel entra em favorecer uma melhor qualidade de vida, de valores, de autopercepção, de tolerância, mas de firmeza, igual a doutrina faz com a gente. Né? Nos orienta, mas puxa a nossa orelha. Nos orienta e coloca a responsabilidade para nós. A criança ainda não tem idade para ter responsabilidade, mas o adulto tem. Percebe? E a doutrina, que é nosso consolador, traz uma visão de mundo de que nós pré-existíamos a este corpo de carne e vamos continuar existindo depois. Tudo isso, gente, é um bálsamo, porque dá esperança, dá fôlego, dá gás. Tá? Mobiliza a gente. E isso é a nossa grande participação nisso tudo. Tá bem? E aí nós vamos para o transtorno opositor desafiador, que o principal tema é essa questão da refração.
No TOD, o indivíduo que passa por isso costuma ser muito refratário. O que é refratário? Aquilo que não absorve, que devolve, que projeta a energia dispensada de volta. Muito comum, em casos de TOD, a criança ou adolescente, tem adulto também, mas a vida, ela caleja um pouco o TOD adulto, então a gente percebe, é mais difícil de perceber, mas tem adulto também. Em criança é mais evidente, porque a vida ainda não fez o trabalho, né, de entregar bastantes consequências. Tá? Porque a vida entrega muita consequência para o indivíduo que passa por isso daqui. Então, em criança e adolescente é mais fácil de ver. Okay? Em criança é mais fácil ainda. Então, quanto menos tempo de vida tem, menos sofreu os apertos da vida. Então, costumam ser indivíduos bem refratários. A marca é desobediência, confrontam, desafiam, a colaboração é insuficiente, a ausência de empatia, manipulação, etc, etc, etc. Então, é aquele indivíduo que zoneia, né, que afronta, que é do contra, que é do não, que atrapalha, que emperra. Né, bem o conceito de ser refratário. E, principalmente, e aí que precisa morar nossa atenção, né, tem uma dificuldade de absorver aquilo que é passado. E nesses casos, onde há uma dificuldade de absorver, tem dois caminhos, ok? Dois caminhos que, por experiência, são eficientes. O primeiro é a entrega de consequências, ok? Entregar consequências para o mau comportamento. Ah, mas é contínuo e persistente. Ora, se a gente pensa que é um transtorno precisa estar acompanhado por profissional. Então, todos os casos que nós passamos anteriormente, que são igualmente transtornos, o primeiro caminho é a avaliação médica, é a avaliação psicológica, é uma compreensão se um tratamento medicamentoso favoreceria. E aí nós vamos pensar em estabilizadores de humor, nós vamos pensar em recursos para diminuir a ansiedade. Tá? Porque o equilíbrio químico que um tratamento medicamentoso favorece diminui os picos, por exemplo, de agressividade, diminui os picos de desatenção, diminui os picos de confronto. Então, o tratamento medicamentoso, em casos de TOD, às vezes ele é essencial, sem o qual nada se faz em terapia, nada se faz em sala de aula, nada se faz em evangelização. É necessário que aqueles impulsos vibrantes e agressivos eles estejam organizados quimicamente, para que o corpo dê condição do espírito fazer uso de sua faculdade. Percebem? Isso é muito necessário. Então, quando a gente se defronta com alguém que é muito refratário, muito sisudo, muito difícil de lidar, né, se está muito complicado, é procurar os profissionais, é aquele fluxograma que a gente passou, é procurar os responsáveis, olha, está muito difícil, o que vocês estão fazendo por ele e tal, nós temos condições de atender, ok? E um outro caminho, tá, é que, e aí esse caminho eu vou compartilhar com vocês, tá, mas isso não é exigido do trabalhador espírita, tá bom? Mas, geralmente, o TOD, quando encontra uma âncora afetiva, através do afeto, do se sentir visto, amado, esse apoio, essa característica de não absorver, ela se anula. E, em alguns pequenos momentos, se permite absorver, se permite alterar, se permite educar. Mas o que nós vamos esperar na maior parte do tempo é o sintoma padrão do TOD. Então, não é porque no encontro passado ouviu, participou, se entrosou, se emocionou, curado. E aí, na semana seguinte, chega extremamente refratário e, nossa,
deu 2 passos para frente e deu 2 para trás. Regrediu. Horas. Regressão é quando há uma melhora real e depois desanda. E a gente, enquanto espírita, ainda sabe que se desandou, quer dizer que a gente não efetivou aquele aprendizado. Tá? Então, vamos com calma, porque de um caso de transtorno do espectro autista, a gente pode e deve esperar a dificuldade com a conexão. De um caso de TDA, a gente pode e deve esperar dificuldades com ritmo, com integração. Tá? E de TOD, a gente pode esperar que vai ser refratário. Se um determinado dia, em um determinado momento, se abriu, maravilhoso, vão fazer o uso da oportunidade. Mas não se assusta, não se frustra, não fica para baixo quando o porco-espinho voltar com os espetos tudo para cima. Tá? E lembrem-se, TOD, por conta da agressividade, por conta da refração, por conta da desobediência, costumam ser um dos casos mais difíceis de lidar e o que mais provocam na gente frustração. E frustração leva a quê? A raiva. Quando uma coisa não sai como eu queria que fosse, como eu gostaria que fosse, como eu achei que ia ser, o meu organismo produz frustração. E frustração leva à raiva. Peterson, sempre e toda vez. Tá bem? De modo que, se a gente está ali para atravessar a faixa de pedestre, o sinal está liberando para a gente, e quando a gente chega pertinho, o sinal fecha, e os carros começam a ocupar a via, a gente faz assim. Vou ter que esperar. Né? Ou a gente pode até deixar essa raiva mais evidente. Esperar essa jossa abrir. Isso é raiva. Tá? A raiva, é claro, numa intensidade muito grande, vai ser o pessoal da novela que joga prato, quebra, chuta o pau da barraca, põe o dedo na cara, grita. Mas até as pequenas bufadas é raiva. Tá? E a questão é, o TOD tem uma habilidade de incitar raiva em quem está em volta. E se a gente está no lugar de quem precisa acolher, é um problema. É por isso que nós precisamos ir reconhecendo os nossos limites e respeitando os nossos limites. Então, qual que é a abordagem? Né? Eu não sou obrigado a suportar isso. Se está muito difícil, inviável, eu não estou me sentindo capaz de dar conta desse evangelizando com TOD, segue o fluxograma. Conversa com a equipe, com a coordenação, encaminha. Agora, se está dando jeito, se a dificuldade está dentro de um espectro que se dá conta de manejar, excelente. Vamos produzir. Tá bem? E lembrem que, antes de chegar à comunidade, tanto o frequentante do atendimento fraterno quanto as famílias e as crianças já passaram por vários lugares. E depois de sair daqui, vão passar por outros vários lugares. Nós não somos a única tábua de salvação. A única tábua de salvação é quem? Isso. Tá? Então, nós confiamos na providência. Aqui é um posto de trabalho do Cristo, não o posto de trabalho do Cristo. É um dos. O nosso trabalho é único, como nós, ninguém faz. Mas existem outros também que podem fazer melhor ou pior. Então, o que a gente não der conta, Deus é bom, Deus é justo, vai aparecer alguém no caminho, então coloca nas tuas preces. Se você não deu conta, ora para que quem vai chegando na sequência possa dar uma luz, possa dar um apoio, e não duvida da parcela de contribuição que você entregou. Porque só no fato de acolher, nós já agregamos. Okay? E aí, encerro dessa forma a parte, né, expositiva para a gente poder conversar, caso seja do interesse de vocês, sobre estes ou outros transtornos globais de desenvolvimento ou de personalidade. Tá bom? Com foco no interesse do público. E por aqui encerro também a parte da transmissão. Agradeço a participação até aqui. É um excelente fim de semana para quem nos vê online.
Então, a gente agradece o Peterson essa primeira parte, e é de uma exposição tão rica para todos nós, muitas reflexões, né, muito aprendizado, e depois a gente vai precisar repassar algumas vezes para poder firmar isso em nós, porque, para quem não é da área, né, Peterson, até para você que está sendo procurado pelos transtornos, a gente vai absorvendo aos poucos, né? Vai amadurecendo a vivência aos poucos. Eu gostaria, antes de fechar propriamente a gravação, fazer uma colocação para vocês, porque eu sei que tem pessoas de outras casas espíritas. O Antônio, que é diretor do atendimento fraterno, está aqui no salão, ele vai poder nos corrigir se for necessário, que uma casa espírita, como o Peterson muito bem colocou, ele faz um atendimento de acordo com a missão daquela casa. Na nossa casa espírita, nós temos a área de atendimento fraterno e nós temos a continuação depois que a pessoa entrou para solicitar ajuda. Se vem uma criança, um jovem, um adulto, com os responsáveis acompanhando, essa pessoa ela recebe os devidos encaminhamentos aqui dentro. Então, a gente tem a fluidoterapia, nós temos as reuniões doutrinárias com o passe magnético, nós temos a evangelização para a criança e para o jovem, e o adulto também, se ele quiser procurar o estudo. Então, a gente dá um direcionamento que é espírita, porque nós estamos aqui para ensinar o espiritismo. Muito importante essa colocação do Peterson do acompanhamento com o profissional. Mesmo se você é um profissional, não é na casa espírita que você vai usar a ação profissional, porque dentro da casa espírita a gente está para realizar o espiritismo. O profissional ele vai fazer a parte prática fora da casa espírita, num lugar adequado para isso. Então, a gente precisa se fixar. É claro que o conhecimento daquele que é um profissional vai facilitar nos desdobramentos do atendimento daquela criança, daquele jovem, e etc. E isso tudo contribui, porque, por exemplo, o Peterson ele frequenta a nossa casa, ele é psicólogo. O Lutz está aqui presente, também é psicólogo. O próprio Antônio também, né? Então, assim, se nós temos alguma dúvida e a gente está precisando de ajuda em determinada área, então vamos procurar essas pessoas que já estudaram, que são especialistas, que têm a vivência, para poder contribuir, porque isso vai enriquecer o nosso conhecimento, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Mas a gente tem que se recordar que nós estamos aqui para ensinar espiritismo. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu entendo que é muito importante, e daí eu gostaria, Peterson, de fazer a colocação, mas, ao mesmo tempo, te fazer uma pergunta, já nesse sentido, para ficar registrado aqui. Quando a gente oferece o trabalho de evangelização na nossa casa, existe um primeiro momento, que é meia hora, onde as famílias chegam com as suas crianças, e existe a harmonização. Da mesma forma, existe com os jovens, existe um momento da harmonização. Desse momento de harmonização, existe música, existe os instrumentos, que as crianças elas podem mexer nos instrumentos, existem outras questões que podem acontecer nesse momento lúdico. Quando a criança ela é direcionada para a sala, ali existe uma programação, um planejamento da aula. E o evangelizador, ele busca também variar a forma de passar a mensagem. Todo sábado, uma vez por semana, está sempre buscando essa variedade. Porque quando a gente fala de transtorno, se eu bem compreendi o que você falou, no primeiro momento, o mais difícil que a gente encontra, nós que não somos profissionais, é buscar qual é a conexão que a gente vai estabelecer. Então, eu estou aqui no meu entendimento pensando o seguinte, que quanto mais a variedade que nós temos para ofertar, mais facilmente essa criança, esse jovem vão se conectar conosco. Isso é uma realidade? Eu queria te perguntar, para ficar como sugestão para as casas espíritas, as pessoas de outras casas que vão nos ouvir, de refletir a respeito disso tudo que a gente está colocando aqui para fechar esse primeiro momento. Eu sou da linha, né, do entendimento que quando o evangelizador está à vontade com o trabalho que faz, quando o evangelizador está conseguindo colocar um cadinho de si
naquilo que faz, um cadinho de si é a bagagem que carrega, a criatividade que tem, o desejo de contribuir. Esse trabalho já está sendo muitíssimo favorecedor e já está sendo muito bem executado. De modo que todo o extra que a gente busca de conhecer, de aproveitar nas reuniões de planejamento, absorver ali uma dica de um colega, uma orientação, né, do coordenador, uma experiência positiva que tivemos em outra esfera, tudo isso enriquece, mas que a gente não subestime aquilo de nosso que a gente possa colocar, aquilo de patrimônio do nosso espírito que a gente possa adicionar ao trabalho. É claro que, quando é do nosso desejo, explorar, desenvolver, né, conhecer mais, fazer um repertório para a atividade de evangelização, isso naturalmente acontece. Até porque, se a gente fica na evangelização 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, a gente está acumulando know-how, a gente está acumulando conhecimento, experiência, a gente está em contato com pessoas que também já passaram por problemas que a gente está passando. Então, essa troca, para mim, é um verdadeiro tesouro. Uma reunião de planejamento, um momento de trocar figurinha. Olha, eu estou com uma dificuldade na minha turma com esse tipo de situação. O que vocês fazem quando vocês passam por isso? E aí os colegas vão partilhar. E isso é a riqueza, né? A potência. E essa é uma fala não vou lembrar. É uma fala de um professor lá da USP, Paulo Albertini, se eu não me engano. Ele fala assim: a potência, ela não está no indivíduo. É uma falácia que tem indivíduos potentes. A potência, ela está no encontro. A potência, ela está no movimento coletivo. A potência de uma pessoa, ela ganha brilho quando essa pessoa está em contato com outra. Então, é a partir daí que a gente cresce, limpando e abrindo os caminhos para a gente produzir em conjunto, criarmos soluções juntos. Tá? Deus nos abençoou e nós não estamos na condição de eremitas, por mais que às vezes dê vontade. Tá? Mas vamos fazer uso dessa ferramenta de estarmos em conjunto, para aprendermos uns com os outros e acolhermos uns aos outros em nossas fragilidades e dificuldades. Acho que é nessa direção. Então nós vamos agradecer ao Peterson, vamos encerrar agora a gravação, porque agora nós vamos viver o nosso momento aqui de poder usufruir da experiência e da prática de todos nós que estamos aqui presentes. E o Peterson, então, ele vai colaborar aí com a gente, tá bom? Então, agradecemos a todos aqui presentes. E a prece de encerramento nós vamos fazer ao final mesmo. Então, esse vídeo vai ficar sem a prece final. Muito obrigada.